Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a mulher, em especial o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos falar sobre o Código Civil e como ele alterou com o passar do tempo em relação à mulher. Vamos lembrar que a legislação nada mais é do que o retrato da sociedade com que aquela lei foi escrita. O primeiro Código Civil brasileiro foi escrito em 1916 por Clovis Bevilacqua e entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917. Vamos lembrar que a sociedade daquela época era uma sociedade predominantemente dominada pelos homens. E isso é demonstrado claramente na legislação. A mulher desquitada, ela era rotulada e mal vista pela sociedade. Logo, ela sofria muito preconceito pelaquela sociedade extremamente patriarcal. Isso fazia com que muitas vezes a mulher se submetesse a muitas humilhações dentro do casamento. Além do mais, a mulher era tratada como relativamente incapaz, ou seja, ela precisava do marido para exercer os atos da vida civil, tal qual os relativamente incapazes previstos no artigo 4º do Código Civil atual. O que nós conhecemos hoje como poder familiar, que pode ser exercido por qualquer pessoa dependendo do tipo do núcleo familiar, no Código Civil de 1916 era chamado de paterpoder, que era exercido único e exclusivamente pelo homem. Somente em 1962, 46 anos após a publicação do Código Civil, com a publicação ainda do Estatuto da Mulher Casada, que a mulher passa então a ter uma série de direitos e prerrogativas. E nesse momento, ela então passa a ser a colaboradora do lar e não mais uma pessoa relativamente incapaz. A legislação é o retrato da sociedade atual. Então, lá em 1988, foi publicada a nossa Constituição atual, e com ela foi pareado o tratamento igualitário entre homens e mulheres, em virtude do Estatuto da Mulher Casada, que foi publicado lá em 62. Então, a sociedade da época estava muito fomentada ao tratamento igualitário entre homens e mulheres, e foi aí que culminou na nossa Constituição de 88. E a partir disso, o Código Civil vigente na época, o de 16, ele passou a ser tido como atrasado. E foram estudando novas possibilidades até que culminou no ano de 2002 no nosso Código Civil atual. Importante dizer que o Código Civil de 1916, ele menosprezava muitos direitos inerentes à pessoa humana e não só relacionada à figura feminina, mas claro que ela era a mais afetada. O Código Civil de 2002, ele passou a ter vigência no Brasil no ano de 2003. Com isso, trouxe muitas mudanças sociais. A mais importante delas foi em relação à capacidade civil. Hoje em dia, como nós já sabemos, homens e mulheres, ao completar 18 anos, eles são responsáveis pelos seus atos praticados na vida civil. O que, até o Código de 1916, a mulher necessitava ser assistida pelo marido. Hoje em dia, não mais. E não há mais o que se falar em chefe de família, onde o paterpoder virou poder familiar, podendo ser exercido por qualquer pessoa do núcleo familiar. Além do mais, a mulher ela era preparada para se casar, ou seja, ela seria uma propriedade do marido. Antes ela era propriedade do pai, com o futuro ela passaria a ser a propriedade do marido, sendo obrigada, inclusive, a adquirir o nome do marido ao casar-se, o que hoje em dia não é mais obrigatório. Essa mudança ocorreu em 1977 com a publicação da Lei do Divórcio, o que antes era tido como desquite, onde a mulher não poderia contrair um novo matrimônio em caso ela se desquitasse do seu marido. Com a Lei do Divórcio, isso muda. A mulher pode divorciar do marido, não é mais obrigada a aderir o sobrenome dele e ela pode contrair um novo matrimônio caso a antiga união venha a se dissolver. No Código Civil de 2002, foi permitido então que tanto o homem quanto a mulher adotassem o sobrenome um dos outros.
Como dito, a mulher ela era tida como uma propriedade do marido e uma relativamente incapaz. Logo, ela não poderia votar, muito menos ser votada. O primeiro Código Eleitoral instituído no Brasil foi publicado em 1932 e com ele trouxe a prerrogativa, o direito, o avanço da mulher poder votar e ser votada. Então perceba que entre 1916 e 2002, muitas leis foram promulgadas para proteger, resguardar a figura feminina, como o Estatuto da Mulher Casada, a Lei do Divórcio, o próprio Código Eleitoral. Sendo assim, o Código Civil de 2002, ele não inovou. Ele foi apenas o ápice do atraso do Código de 16, onde não haveria mais saída, sendo necessário, então, a promulgação do novo Código Civil. Atualmente, a mulher exerce muitos cargos de chefia, cargos políticos, cargos em evidência na sociedade. Elas podem ser mães solos, chefes de família, deter o poder familiar, podem votar, podem ser votadas, entre muitos outros direitos que nós conquistamos ao longo deste tempo. No entanto, ainda há muita coisa a ser conquistada, principalmente na área trabalhista. O intuito desse vídeo foi te contar a breve história de como os direitos femininos foram modificados entre o Código Civil de 16 e o Código Civil de 2002. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte e compartilha.